Yami Sukehiro é um dos personagens mais importantes no mundo de Black Clover. Desde o início, ele teve uma grande importância na história de Asta. Ele foi um dos maiores motivos pro garoto da anti-magia evoluir e, principalmente, um dos maiores motivos para o Asta ser quem ele é hoje. Ele se apoia muito e ele se espelha muito no Capitão Yami. E agora, nesse momento, o treinamento de Asta está acontecendo no lugar onde Yami nasceu. E assim, a gente descobriu mais sobre os poderes e estilo de magia utilizados naquele lugar, o que pode mudar completamente o futuro de Yami nesse momento. Ele pode conseguir novos poderes e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishonen. A gente sabe o quão forte o Yami já é. Ele já é um dos magos mais poderosos do mundo de Black Clover, porém o seu estilo de luta evoluiu com base principalmente nos conceitos utilizados no reino de Clover. Quando ele chegou naquele reino, ele já era muito poderoso, ele era sim muito forte, porém ele ficou mais forte aprendendo com aqueles magos, desde que ele completou 15 anos e recebeu o seu Grimório. E agora, ele pode ficar ainda mais forte, utilizando os conceitos aprendidos na Terra do Sol, o país de Ino. Afinal, os residentes desse lugar estão indo, pelo menos vão chegar em algum momento, junto a Asta no reino de Clover. E ali, ele vai reencontrar a sua irmã, a quem ele não vê por muito tempo, e é usuária da mesma magia que o Yami. Isso pode mudar o futuro do capitão. E eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. O seu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, a gente hoje vai falar sobre o Capitão Yami e vai teorizar um pouco sobre o futuro deste personagem do mundo de Black Clover. Como eu já disse na introdução do vídeo, o Yami é extremamente importante para o futuro do Asta, pelo seu passado, pelo o seu presente, tudo o que ele aprendeu com ele. E agora, nesse momento, o Yami pode aprender um pouco por causa do Asta também. A gente sabe que aquele garoto chegou há muito tempo no reino de Clover. Ele dizia que se perdeu de sua família, mas na verdade ele perdeu a sua família e deixou a sua terra natal. Ele se aventurou sozinho pelo mundo, tudo isso para que a sua irmã pudesse ter um bom futuro. Afinal, agora descobrimos que o Yami Sukehiro na verdade se chama Sukehiro Yami. Sukehiro é seu primeiro nome e Yami é o nome de seu clã, um dos clãs mais poderosos do país de Ino. Não apenas isso, como ele é o usuário da magia de escuridão, descendente de sua família, uma família de guerreiros extremamente fortes. O Yami, ele saiu daquele lugar, pois a sua família possuía algumas pílulas especiais que aumentavam o seu poder de luta e o seu poder destrutivo também, porém, em troca da sanidade de quem a utilizava. O Yami era forte o suficiente para suportar aquilo, mas a sua irmã Ishika não era. E toda a sede de sangue trazida por aquela pílula que ela foi forçada a tomar pelo seu pai, um homem extremamente maldoso que apenas desejava fazer seus filhos fortes e um dia atacar o próprio reino ou fazer algo parecido para reconstruir a fama de grande guerreiro do clã Yami, já que há muito tempo a paz prevalecia e ninguém precisava dos seus poderes. Ele acabou fazendo com que a Ishika perdesse o controle e após isso ela tirou a vida de seu pai e dos outros membros do clã. O clã Yami então chegou ao fim e dessa forma Ishika, inconsciente, acabou acreditando que o seu irmão mais velho Yami foi quem fez tudo isso, mas na verdade foi feito por ela. E o Yami, para fazer com que ela pudesse ter uma boa vida, aceitou tomar toda a culpa daquele atentado e fugiu. Ele foi embora e acabou atravessando o mar, chegando em um outro continente, chegando então após isso ao reino de Clover. No reino de Clover, ele já era alguém muito forte, pois como eu citei, ele era extremamente experiente no uso de sua magia e no estilo de luta com katana, porque ele já estava sendo treinado para ser um guerreiro do clã Yami. Ele já era visto como o maior prodígio daquele clã. Talvez ele já conseguisse até mesmo superar o seu pai, e isso antes de completar 15 anos. Quando ele chegou na cidade, o Yami acabou recebendo seu Grimório no reino de Clover. E agora falando sobre Grimório, é basicamente um item que é capaz de aprimorar o poder mágico de um mago. Muitas magias são impossíveis de realizar sem o Grimório. Afinal, ele consegue aprimorar os feitiços e habilidades naturais, sendo então uma fonte
extra de poder. Com o Grimório, eles são capazes de canalizar os seus poderes mágicos, e não necessariamente eles precisam ficar com seu Grimório na mão o tempo todo. O Grimório geralmente fica voando ao lado do mago, e apenas é uma forma de canalizar e concentrar os feitiços que eles são capazes de adquirir. É como se fosse, talvez em um game RPG, o desbloqueio de novas habilidades e novos atributos. Isso então acontece com textos ilegíveis, mas que aparecem no Grimório e que só podem ser acompanhados pelo próprio usuário. Ninguém consegue usar o Grimório de uma outra pessoa. E com 15 anos, o Oyami recebeu um Grimório do reino de Clover, mostrando que ele realmente fazia parte daquele reino. Ele também conheceu Julius Novachronos e fez amizade com Knight, fazendo com que ele se juntasse aos cavaleiros mágicos do reino e quisesse proteger aquele lugar. O Yami sentia agora que ele tinha um lar, e a gente viu isso se ampliando durante a história de Black Clover. Ele se tornou um cavaleiro mágico poderoso porque ele queria receber a aprovação de Julius. Era diferente de quando era com o seu pai. O Julius se tornou uma figura paterna porque ele se empolgava com o Yami, ele se impressionava com o Yami, ele elogiava o Yami, e ele não se importava se o Yami fosse realmente treinar muito pra ficar muito mais forte. Ele gostava de verdade daquele garoto, o que era diferente do seu pai, que queria apenas que ele ficasse mais forte, independente das consequências, independente de ele arriscar sua vida. Ele não queria que ele protegesse ninguém, mas apenas utilizasse o seu poder para subjugar adversários e fazer mal a quem ele desejasse. Dessa forma, o Yami acabou encontrando no reino de Clover uma figura paterna, e por esse motivo ele quis ficar mais forte. Não apenas isso, ele queria encontrar pessoas com vidas tão difíceis quanto a dele, para que também pudesse se tornar essa figura, uma figura de proteção. E o Yami, ele não mudou a sua personalidade por causa disso, mas o seu coração era bondoso e as pessoas ao seu redor perceberam isso. Yami então fundou o seu grande esquadrão, e é aí que a gente chega nos momentos atuais. Yami, com o seu esquadrão, conseguiu se tornar ainda mais forte, e isso porque ele tinha uma nova família a quem ele queria proteger. Ele queria proteger todos que estavam lutando ali, e ele sentia que era o seu dever. A mesma coisa acontecia com os membros do esquadrão. Eles sentiam que o Yami foi a única pessoa que os acolheu, e por esse motivo eles tinham que o proteger, e todos ficaram mais fortes. Então a gente viu o Yami agora após o time skip de 6 meses, e mais recentemente após o curto time skip da batalha contra Lucius, aumentando o seu poder, porém utilizando conhecimentos do reino de Clover. Acontece que numa batalha recente, durante a grande batalha no reino de Spades, o Yuno estava enfrentando o irmão de Lucius Zogratis, Zenon Zogratis, que possuía uma magia óssea extremamente poderoso, que também queria lutar para proteger o seu próprio reino, tinha boas motivações, mas que fazia tudo de uma forma maldosa. Ele apenas se importava com o que ele se importava, e acabava não se importando de perder aliados, de sacrificar pessoas e de fazer mal a outras pessoas, mesmo que fossem inocentes. Ele apenas acreditava que deveria proteger Spades como um todo, e isso se aprimorou por causa da sua experiência traumática no passado, que eu pessoalmente, como já expliquei pra vocês, acredito que foi ocasionada por Lucius, planejada por ele, mas como a gente sabe, o Zenon queria ficar forte por seu próprio poder, por sua própria força, e por esse motivo não queria ser usuário de um poder demoníaco. Acontece que em uma missão, em uma masmorra, ele acabou encontrando um demônio e tendo ali que tirar a vida do seu próprio amigo. Ambos se viam como um rival, eles diziam que seriam o maior líder e protetor do reino de Spades, mas Zenon acabou tendo que tirar a vida da pessoa que o motivou, justamente para tirar a vida de um demônio, atingindo seu amigo para atingir aquele ser destrutivo. E no fim de tudo, ele passou a querer mais e mais poder, independente da sua origem, independente de se tornar alguém ruim, alguém mau, ele queria mais força, nem que ele precisasse tirar a vida de várias e várias pessoas pelo seu caminho. Dessa forma, Zenon mudou toda a sua convicção, e ele queria que Yuno fizesse o mesmo. Diferente de William Vengeance, que poderia não ter conseguido, mas teria uma chance. Se deixasse os membros de seu esquadrão perdessem a vida e não utilizasse seu poder para os proteger, Yuno realmente tinha uma chance certa e absoluta de vencer aquele adversário, de vencer o Zenon. Mas para isso, ele teria que sacrificar a vida de Langris, que teria que ser atingido pelo golpe de Yuno. Esse golpe atravessaria seu aliado e atingiria Zenon de uma forma final.
acabando com aquele inimigo de uma vez por todas. Zenon aceitou isso pra ver a convicção do Yuno, mas é óbvio que o Yuno não faria isso. Ele preferia arriscar sua vida do que colocar alguém em perigo pra cumprir o seu objetivo. E dessa forma, Zenon disse que Yuno não tinha vontade o suficiente, não tinha desejo suficiente de proteger a todos e de vencer. Porém, o Reino de Spades considerou algo diferente. Ele considerou que Yuno queria realmente proteger aquele local e considerou Yuno alguém que merecia receber seu poder. Dessa forma, Yuno recebeu um segundo Grimório, um Grimório que seria dele se ele tivesse completado 15 anos naquele lugar. O poder que ele realmente herdou de sua família, o poder da magia de estrela. O Yuno conseguiu aquele poder por causa da sua mãe e por causa de seu pai, que possuía basicamente as magias solares e lunares, as magias que estavam ligadas ao espaço. E Yuno então recebeu uma fusão dessas magias, uma fusão desses poderes. Afinal, anteriormente, ele foi realmente reconhecido como alguém pertencente ao Reino de Clover, mas por causa de uma segunda alma que estava em seu corpo. A alma de alguém que realmente nasceu naquele lugar, que era a alma do filho do Elfo Lich com a Tétia, a rainha, a futura rainha do Reino de Clover. Porém, o que aconteceu foi completamente diferente da situação que a gente tem agora. Afinal, o Capitão Yami realmente, ele acabou recebendo a sua magia original, a magia que herdou de sua família, quando estava no Reino de Clover. Afinal, ele já tinha despertado seu poder mágico na infância, ele treinou ao lado do seu pai, ele dominou um pouco daquela magia, mas ele não conseguiu utilizar ela de forma completa. E isso porque ele não tinha todo acesso ao seu Yoriyoko. Basicamente, Yoriyoko é uma forma como no país de Ino é chamado o poder mágico. Eles não chamam de mana, mas chamam de Yoriyoko. O Yami, ele não conseguia ativar todo o seu poder, não conseguia usar o seu Yojutsu completo, justamente porque ele não tinha acesso ao seu livro mágico. E é aí que as mudanças acontecem. No Reino de Clover, a gente tem o Grimório, que foi o que o Yami recebeu como forma do seu catalisador. A gente não sabe se existe uma diferença real e visível, mas no Reino de Ino, a gente tem o Makimono, que são pergaminhos. Esses pergaminhos são os catalisadores para o poder e eles são baseados no estilo de combate e de uso de magia visto naquele lugar. A gente sabe que todos os lugares no continente onde fica o Reino de Clover utilizam grimórios para catalisar o seu poder, mas mesmo dentro do mesmo continente, a forma como eles utilizam aquilo é diferente. No Reino de Hurt, por exemplo, a gente sabe que eles estão utilizando em relação e em conjunto com o poder natural ao seu redor. Já no Reino de Clover, existe uma fusão de vários poderes mágicos que não utiliza mais só poderes da natureza, criando outros poderes, criando magias novas. No país de Spades é algo semelhante a uma união do Reino de Clover com o Reino de Hurt, mas agora indo ao lado mais científico e tecnológico, tentando aprimorar de forma artificial os poderes mágicos. E agora, chegando a um outro continente, no país de Ino, eles utilizam um estilo de combate diferente. Eles utilizam suas magias elementais ou não, ligadas ao Bushido, ligadas principalmente ao estilo samurai. E o Yami realmente herdou isso, ele utiliza sua katana para catalisar o seu poder, a sua magia de escuridão, afinal ele já estava acostumado a utilizar por causa do treinamento que eu citei no começo do vídeo, quando ele estava ao lado do seu pai, mas agora era tudo de uma forma extremamente diferente, afinal ele estava utilizando o combate da forma como o Reino de Clover utiliza, ou seja, enquanto no país de Ino eles utilizam seus poderes mágicos no geral no seu próprio corpo para catalisar ainda mais o seu poder de uma forma mais próxima, utilizando assim os seus pergaminhos para se fortalecer, o Yami ele lutava de uma forma diferente, afinal no Reino de Clover, a gente sabe que os magos utilizam o seu poder para expandir a sua força. O Yami, sabendo sobre o país de Ino, ele conseguiu dar algumas dicas para o Asta sobre como utilizar as suas espadas e como utilizar a anti-magia, mas no geral, no Reino de Clover os poderes são utilizados de uma forma expansiva, eles arremessam os poderes mágicos, eles lançam as magias de forma a criar jatos de eletricidade, de água ou talvez bolas gigantes de fogo, grandes pedregulhos, rochas e golems e até mesmo criar criaturas que atacam com os seus poderes. Porém, o país de Ino, eles utilizam no seu próprio corpo em geral para conseguir atacar. A irmã do Yami luta assim, ela utiliza o poder da escuridão no próprio corpo dela para fortalecer os seus próprios atributos. E é aí que entra o Yami. Não sei se é realmente necessário que ele receba um segundo grimório, mas nesse caso um Makimono, um pergaminho para isso, mas o Yami realmente pode perceber que ele pode utilizar seu poder de outro jeito.
jeito. Ele não vai ganhar uma nova magia, um novo poder mágico em específico, mas sim um novo estilo de utilizar o seu poder mágico. Eu não sei se o Grimório, ele acaba limitando o estilo de luta do Capitão Yami. Afinal, a gente pode pensar no Luke, por exemplo, por mais que ele possa e também arremesse o seu poder elétrico, ele utiliza bastante no próprio corpo dele para aumentar principalmente a sua velocidade e a sua agilidade, algo um pouco até semelhante com o que a irmã do Yami faz, mas tudo isso de forma diferente do que é utilizado no país de Ino, que utilizam katanas e espadas. Nesse caso, o Yami talvez não precise do Yoriyoko, não precise dos pergaminhos, na verdade. Afinal, como eu disse, o Luke ele consegue utilizando um Grimório. Mas caso o autor decida criar essa limitação para o Grimório do Capitão Yami, ele podia realmente receber um Makimono, receber um pergaminho. Isso faz bastante sentido para que ele possa utilizar o seu poder de duas formas diferentes. Afinal, a gente sabe que no mundo de Black Clover existe sim uma limitação para a forma de utilizar magia. Isso foi explicado pra gente no início do mangá. E existem magos que têm a magia de criação como seu principal atributo, a magia de cura como seu principal atributo e a magia de restrição como seu principal atributo. Não existe um mago que domine completamente esses três atributos, pois o seu Grimório acaba se focando em magias no estilo que mais se adapta ao seu próprio estilo. E então, no caso do Yami, como tem o seu poder do Grimório do Reino de Clover, focado na magia de criação, como um feitiço baseado em ataques distantes, a longa distância e também arremessáveis, ele pode acabar conseguindo um pergaminho que faça com que ele seja capaz de utilizar também ataques a curta distância. Ele permaneceria com a magia de criação sendo seu atributo principal, mas com um uso diferente, utilizando armaduras, criando armaduras, novas espadas e etc. É algo diferente ao mesmo tempo que algo igual. Lembrando que a gente não sabe se existe realmente essa limitação no Grimório, que ele não possa utilizar a magia de criação em uma forma diferente. Desistir de usar, por exemplo, o estilo que ele já usa e falar, vou aprender novos estilos de magia treinando. Afinal, com treinamento no mundo de Black Clover, eles são capazes de fazer absolutamente tudo. Talvez até mesmo mudar o foco principal do seu poder mágico. Mas caso não possam, o Makimono, o pergaminho tá aí pra isso, pra que o Yami seja capaz de dominar um poder completamente diferente. E aí então surge apenas uma outra pergunta: como que o Yami vai conseguir esse pergaminho se ele tá lutando nesse momento no Reino de Clover? A gente sabe que o Yuno realmente conseguiu um novo Grimório e isso aconteceu quando ele tava no Reino de Spades, então ele recebeu um Grimório de Spades. Mas neste momento o Yami tá no Reino de Clover e o país de Ino tá em um outro continente, então como ele receberia o seu Grimório? Basicamente, o Grimório surgiria pra isso. A gente sabe que o Grimório do Asta apenas apareceu pra ele, por mais que em um one shot da animação oficial do primeiro capítulo do mangá, basicamente era o primeiro capítulo, não era o one shot de Black Clover, mas sim o primeiro capítulo, mas a animação era um one shot, era um OVA que ainda não era a adaptação final, era apenas pra ver se o público iria curtir. Basicamente, neste OVA, o Grimório foi até o Asta voando e chegou nele, mas quem acompanha o mangá vai se lembrar que no mangá, o Grimório do Trevo de 5 Folhas apenas apareceu ali pro Asta. No anime também apenas apareceu, o Asta ele não recebeu e não saiu esse Grimório da torre. No OVA ele saiu da torre, foi voando até o garoto da anti-magia, mas possivelmente o próprio autor corrigiu isso na animação oficial, pediu para que não seja feito dessa forma. Tudo isso porque o Grimório pode surgir a qualquer momento. Afinal, o Grimório do Trevo de 5 Folhas ele não estava dentro daquela torre, ele estava perdido por aí, já que ele esteve na mão de Lista por muito tempo e depois ele ainda foi parar em outros locais com o Lieb lá dentro. Então sim, o Yami pode ser reconhecido pelo país de Ino, afinal ele cresceu ali, ele lutou ali e agora ele tá lutando não só pelo Reino de Clover para proteger as pessoas que vivem ali, ele estará lutando para proteger o mundo inteiro, salvar todos do Lucius, e ele vai estar próximo à sua irmã, vendo o estilo de combate dela e vendo também que ela possui um Makimono, que ela possui um pergaminho. Além disso, o Yami tem conhecimento sobre eles, afinal, por mais que faça muito tempo e que ele não tivesse idade para receber um ainda, ele conviveu por bastante tempo e aprendeu com pessoas que já possuíam seu pergaminho. Então, dessa forma, ele pode ser reconhecido pelo país de Ino e receber um pergaminho também, que pode sair voando daquele lugar, mas que possivelmente só apareceria para o Yami. Seria legal talvez um pergaminho surgindo da escuridão, com o poder da escuridão, formado pela escuridão, e que permitisse que o Yami lutasse ao lado da irmã dele, utilizando a armadura. Os dois lutando juntos, lado a lado, com transformações parecidas ou talvez se completando.
tentando. Isso seria algo muito legal, seria realmente incrível de se ver. Então comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, sobre essa possibilidade que o Yami pode conseguir uma nova forma de utilizar a magia, que seria praticamente uma magia diferente da magia de escuridão, assim como Ishika tem o mesmo poder mágico herdado de sua família, mas utiliza de uma forma diferente do Yami. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, e também comenta aí embaixo outros tópicos, não só de Black Clover, mas de outros animes que vocês querem ver aqui no canal. Se eu não conhecer o anime, ou se eu não estiver acompanhando o mangá, eu posso pedir ajuda para amigos, e a gente consegue sim trazer o melhor conteúdo aqui no canal. Então comenta aí embaixo que a gente vai sempre estar atrás, pesquisando bastante, teorizando muito com vocês. Vamos continuar acertando as teorias como sempre. Fechou? Conto muito com vocês e eu espero ver vocês nos próximos vídeos também. Obrigado por terem assistido até aqui.